Olá, meu povo, bom dia. A paz do Senhor. Estamos aqui no nosso terceiro dia. Paz, Keilinha, delícia, sempre você chega primeiro. Paz do Senhor, Manzanza, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Paz do Senhor, Jéssica. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Paz do Senhor, Jaile. Sonhei com você hoje, Jaile. Glória a Jesus. Vamos orar então, agradecendo o papai por mais um dia. Tenho certeza que você já agradeceu aí quando você acordou, não é? Enquanto isso, compartilha com mais alguém. O povo vão estar acordando daqui a pouco para ir para a escola, né? Mas a gente acorda alguns antes. Oremos. Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade de falar do seu amor, do teu propósito mais uma vez. Senhor Espírito Santo, eu te convido a estar presente neste ambiente. Te peço, me usa mais uma vez para a glória do nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, Mãe Jamile, seja bem-vinda. Glória a Jesus. Gente, nós estamos hoje no nosso terceiro dia, dia 3. Deixa eu tentar levantar meu caderno aqui, que hoje eu tô no caderno. Nós vamos falar o que dirige a sua vida. Nós estamos falando sobre propósito. E hoje é uma pergunta, né, para nossa reflexão. O que dirige a sua vida? Você já parou para pensar nisso? O que é que dirige a sua vida? Dirigir fala de guiar, né? Fala de algo que domina, né? De algo que a sua vida ela é pautada naquilo. E eu sei que como cristãos é um hábito nosso falar que é Deus. Não, Deus dirige minha vida. Pai do Senhor, Cláudio, seja bem-vinda. Pai do Senhor, Nanda, Cláudio dizendo, cheguei. E aí é uma mania, né? É um hábito da gente falar que é Deus que dirige, que é Deus que rege. Mas a gente vai olhar os resultados e vemos que não é bem assim. Embora a gente fala com a boca, mas a nossa atitude vai mostrando que não é Deus que dirige a vida. E hoje nós vamos analisar, claro que aqui é um resumo, né? O tempo aqui é curto, mas é um resumo para a gente analisar, avaliar quem é que está dirigindo a nossa vida. Porque eu só vou viver o propósito quando a minha vida for dirigida de verdade pelo Senhor, ok? Então, pergunte aí para você, hoje, tira um tempinho para você refletir sobre isso, né? Geralmente, aqui fica uma dica, né? Nós cristãos, a grande maioria é desorganizado com agenda. E eu tô criando um novo hábito de agendar a minha semana. E o dia ideal para você fazer isso é hoje, no domingo. Você refletir até o fim do dia, ou talvez quando você chegar do culto, e programar a sua semana. O que você vai fazer na segunda, o que você vai fazer na terça. E isso é com horário para tudo, tá? Desde as pequenas tarefas até as grandes. Você vai colocando em ordem de importância. Porque aí você não se perde ao longo da semana aceitando qualquer proposta que te tira do propósito. A gente vai falar disso aqui mais pra frente. Então todo mundo é guiado por alguma coisa, tá bom? Todo indivíduo é guiado por alguma coisa, por algo. E muitos são guiados pela culpa. Então, primeira coisa que rege, que dirige muitos é a culpa. E aí, você é regido pela culpa? Vamos lembrar? A pergunta de hoje é: o que dirige a sua vida? E muita gente tem essa culpa, esse remorso, né? Uma vergonha. A pessoa fica presa nisso, se sentindo culpada. Eu lembro que em um dos processos de libertação que nós vamos fazer, eu até contei aqui pra vocês nos stories, que foi a mais longa de todas, levou quase 2 horas. E eu tô falando quase pra não ser demagoga em arredondar, mas é até provável que passou, gente. Foi assim, uma eternidade. E eu me lembro que a gente foi fechando porta por porta, né? Conseguimos trazer ela à consciência.
para liberar perdão pro pai, né? Tem alguém aqui que ela não liberou, quem é? Consegui trazer ela à consciência com muita luta. E aí eu fui tendo que falar, né? Quem era, para ver se ela dava um sinal, porque ela estava possessa. E aí então ela conseguiu, quando eu perguntei se era o pai, ela confirmou. Conseguimos fazer ali e tal. Gente, mas não saía. Você expulsava, vinha outro, expulsava, era uma eternidade. Foi a libertação mais longa de todas. E aí, olha pra você ver como que isso é interessante. No processo, ela tá o tempo todinho fazendo muita força com a mão direita. A mão dela estava curvada assim, os irmãos ajudando a segurar. E ela fazia muita força e focava na mão e queria trazer a mão para ela. O tempo inteiro a gente estava achando que era o inimigo querendo sufocá-la, porque quando se soltava, porque a força era muito grande, a mão ia em direção ao pescoço. E aí a gente já tinha expulsado, né, o de suicídio e tal, o espírito de morte, e não saía, gente. Pensa numa pessoa magrinha, eu não lembro quantas pessoas, mas a gente estava ali num grupo bom, segurando ela, e todo mundo já exausto, cansadíssimo. A gente já estava segurando no final sentado, porque não dava mais para ficar ali ajoelhado, agachado, né, de tanto tempo que a gente estava ali num pós-culto, pensa. Então já estava dando 11 horas e a gente ali ainda. E aí, quando teve um determinado momento que eu decidi, então, eu segurar, eu saí, mudei o lugar, e eu segurar a mão dela pra mim sentir o que ela queria fazer. E ela queria tocar a gente. Ela tinha uma cicatriz assim, mais ou menos, e ela era tentando mostrar. Ela tinha tentado suicídio, e aí ela tava com um pouco de consciência. Então a gente foi perguntando se ela tinha... Eu perguntei primeiro se ela feriu alguém com aquela mão. Ela não tinha ferido, porque parecia que estava na mão dela, né? E aí a gente foi perguntando e tal. E aí eu perguntei, você já tentou contra a sua própria vida? E os olhos, gente, muito esbugalados, sabe? Lágrimas, assim, lacrimejando apenas. E ela tentando falar e não conseguia. Então a gente tinha que estar muito ligado para tentar entender ali qualquer sinal que ela dava. E no fim, resumindo, era porque ela tinha tentado contra a vida, tinha uma cicatriz, uma queloide muito grande, assim, acima do peito, assim. E os braços, né, tinha muito sinais de cicatrizes. E ela não conseguia se perdoar. E por ela não conseguir se perdoar, abriu uma legalidade assim enorme. E no processo de libertação foi o processo mais demorado de todos. Mas, gente, pensa numa pessoa que você olha assim, meu Deus, que alegria de ver. Ontem mesmo a gente viu ela e aí a gente falou, né, do quanto valeu a pena. Ela veio do mundo da homossexualidade, né, desde criança ela nunca se viu vestida de menina. E ela, na virada de ano, ela resolveu ir para a igreja de mocinha. E ela queria entrar o ano assim, diferente. Foi a primeira vez que ela se arrumou. As minhas aqui testemunhando quanto ela tá linda. Eu fui perguntar a ela, como que você se sente? Ela começou a chorar, chorar, chorar. Antes disso já tinha me mandado depoimento que conseguiu entrar em contato com o pai e selar esse perdão, né, de forma literal, direta ali pro pai dela. E a vida dela é outra, gente. Pensa, meu Deus, como valeu a pena. Mas olha pra você ver, a porta de maior resistência ali para continuar ali aquela possessão era ela não se perdoar. Então muitas pessoas estão presas, estão sendo guiadas pela culpa. E aí o que acontece? As lembranças ficam manipulando essa pessoa. São pessoas onde a sua vida hoje ela é pautada no passado, presa no passado. Então a nossa geração ela está adoecida, né? Hoje nós sabemos que a doença principal é a ansiedade, né? O Brasil está em primeiro lugar no ranking mundial em ansiedade. E depois nós vemos aí a depressão. E depressão, gente, ela é uma prisão do passado. Ninguém fica depressivo por algo que está acontecendo agora, no hoje. Mas quando você fica presa em algo que aconteceu, numa lembrança do passado, seja ela que você cometeu ou que fizeram com você, isso vai guiar a sua vida. E isso vai te paralisar. Isso
sua vida vai estar paralisada. Então você pode falar, Deus é que guia a minha vida. Não, a minha vida ela é dirigida por Deus. Só que os resultados você olha e vê que não, porque a sua vida não anda, você não sai do lugar, você está num ciclo vicioso, porque você vive presa ao passado, seja ele de dor, de falta de perdão, ou do histórico, né? Você tomando posse, que se todo mundo da sua família foi assim, então você não tem como viver algo diferente, né? Algo novo ali, porque você está preso. Então, para quem está entrando agora, o tema de hoje é o que dirige a sua vida. É para você refletir, o que dirige a sua vida. Então, nós somos, gente, produtos do nosso passado. Sim, nós somos produtos do nosso passado, mas nós não precisamos ficar sendo guiado dele. Porque quando eu estou presa no passado, eu vou atrasar o meu futuro. E eu queria falar disso aqui rapidinho, que eu tenho alguns outros pontos aqui, mas uma pergunta que eu sempre faço. Quando você vai num processo terapêutico, independente do nível do profissional, né, psicólogo, psicanálise, terapeuta, enfim, você vai cavar para descobrir suas dores do passado, porque tem uma reação em você hoje, tem um comportamento em você hoje, tem algo na sua vida hoje que você não está conseguindo entender, e aí a forma de descobrir isso é cavando o passado, porque geralmente são históricos de dor que aconteceu na sua infância, algum trauma que aconteceu na sua vida, e às vezes, gente, até quando você estava no ventre, né? Por exemplo, os traços de rejeição, ele vem muito do ventre, você foi rejeitado no ventre, você não tem a memória, mas isso tudo está na sua vida, né? Os traços disso estão na sua vida. E aí vamos supor que eu esteja falando com alguém aqui que esteja com a vida totalmente paralisada. O ministério está paralisado, a vida espiritual não anda, é paralisado, a vida financeira não anda, a vida emocional. E agora, para somar com tudo isso, ela está com um tipo de crise, seja depressiva, seja vontade de desistir, seja ansiedade. Ela entrou numa crise existencial e ela foi procurar uma ajuda para ela descobrir o que aconteceu. E aí a memória dela estava bloqueada, ela não lembrava, mas no processo terapêutico destravou, porque isso acontece, e ela lembrou que ela sofreu, por exemplo, um abuso na infância. Ou ela foi agredida de uma forma muito terrível, aquilo gerou um trauma que determinou a vida dela toda. Ou ela foi abandonada pelo pai e esse abandono foi muito traumático para ela e isso colocou ela nessa caixinha, prendeu ela ali, né? Travou ela num todo. Ok. Vamos supor que você tenha 40 anos e isso aconteceu com você por volta dos 5 anos. E você descobriu que agora, que a questão é o seu passado. Agora, para que a gente descobre? Foi um dos vazios que eu encontrei na ciência. E eu repito, eu amo a ciência. Mas eu descubro o que eu faço com a descoberta que eu fiz. A psicologia vai falar do resignificar, que é dar um novo sentido àquilo. Mas humanamente falando, gente, é quase impossível. Nem todas as pessoas conseguem. De forma humana, natural, mental, sabe, racional, eu pegar e dar um sentido àquilo e ponto, e isso mudar a minha história. Porque tem uma marca ali. Não é apenas uma cicatriz, é uma ferida que ainda sangra, que ainda está dolorida. Algumas mulheres aqui vão poder testemunhar isso, que você fez cesárea há anos e volta e meia você ainda sente uma pontada na cirurgia. Ou existe um local dela que quando coça é dormente com um certo tipo de dor estranha, longe, uma coisa esquisita, e você fica, gente, mas tem tantos anos, deve ter alguma coisa errada. Não, até a cicatriz, mas ainda dolorida, tem uma marca ali. Eu descubro que aquilo aconteceu, o que eu faço com essa informação? É só para mim ter mais uma informação do quem sou eu, porque a gente define o quem sou eu dentro do histórico do conhecimento que eu tenho. Então, aonde eu nasci, o que me aconteceu, as minhas histórias, eu falo, eu sou assim. Mas você é além disso. Ok? Você é além disso. Aí você descobriu. E aí, digamos que agora passou 2 anos que você descobriu
que o motivo da sua vida estar daquele jeito foi essa violência, esse abandono que você sofreu na infância. Você está agora com 42 anos. E a gente se encontra. E aí você conta a sua história de dor de novo e diz bem assim, não, mas eu descobri, eu sou assim porque quando eu tinha 5 anos aconteceu isso. Ok, é um fato, aconteceu. Mas já se passaram 37 anos e a sua vida não vai sair de lá. Ok, nos 35 anos você não tinha noção, não tinha ciência. Você só reagia diante das situações. Agora já fazem 2 anos que você descobriu que o motivo de você se comportar de tal forma é a dor que te aconteceu. E 2 anos se passaram e você não fez nada com isso. Você vai continuar lá, presa lá, paralisada lá no passado, justificando, porque a maioria descobre apenas para justificar. Ah, eu sou assim porque minha mãe era assim, eu sou assim porque eu fui criada assim, eu sou assim porque é o que eu aprendi, eu sou assim mesmo. Você tem que suportar porque é o jeito que eu sou. E é para isso que nós vamos descobrir, para fazer nada com isso. Você vai continuar lá, isso aconteceu há 37 anos atrás e vai continuar dirigindo a sua vida até o dia da sua morte. Para que Deus permitiu? Ou por que Deus permitiu algumas coisas acontecer na sua vida? Você entendeu ontem que tudo faz parte do propósito. Mas pelo que ou para quê? Jesus diz, para que se manifeste a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando ele curou o cego de nascença, os discípulos perguntaram, mestre, quem pecou para que ele nascesse assim? Foi seus pais? Foi ele? Quem pecou? E Jesus disse, nem ele nem seus pais. Isso aqui aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Como que eu vou manifestar a glória de Deus numa dor do passado, gente? Porque a gente olha e fala, não tem como eu glorificar Deus nisso aqui. A maioria das pessoas se revoltam porque vão perguntar, onde estava Deus se Deus me ama? Porque permitiu acontecer isso. Ela entra nessa caixinha da revolta contra o próprio Deus. Inclusive a maioria dos ateus são pessoas frustradas que não tiveram uma resposta, que não tiveram a cura de um ente querido, que perderam alguém. Então Deus não existe porque não me respondeu. Nós falamos disso ontem, de você achar que você manda nele. Gente, tem uma frase que eu aprendi há pouco tempo, mas ela tem martelado em mim. Deus faz o que faz porque ele é o que é. Ponto. Ele não precisa dar satisfação para ninguém. Ele não precisa explicar nada para mim. Ele faz o que faz porque ele é o que é. Ninguém explica Deus. Literalmente. É impossível. Deus vai te tirar dessa caixinha, Jamile, em nome de Jesus. Deus vai te tirar. Permaneça aqui que Deus vai te tirar em nome de Jesus. Tudo, você entendeu ontem que tudo coopera para o propósito, faz parte do propósito. Vamos imaginar alguém que, por exemplo, que sofreu um abuso sexual. Pra mim é a coisa, quando eu olho assim, qualquer cena de filme que tenha como eu posso dizer, o prenúncio que vai acontecer, sabe quando o cara, a menina não quer e ele joga ela na parede ou na cama, eu tenho que pular a cena. Nem começou, às vezes nem vai acontecer, mas me dá uma coisa que eu não sei nem te explicar o que é. É uma revolta, uma coisa muito louca. Pra mim é uma das piores violências contra a mulher, contra a pessoa, né? Hoje nós temos vários meninos que foram abusados. Mas vamos tentar nós aqui agora. Você acabou de descobrir, tem 2 anos ou 5 anos, eu não sei quanto tempo você tem noção que a sua vida está amarrada, travada por causa do que te aconteceu, ok? Como que eu vou glorificar Deus nisso? Pera lá, lembra de ontem? O que nós falamos? Vamos abrir a janela e olhar para fora. Porque nós fomos feitos para solucionar problemas desse tempo, ok? Quantas notícias você já não viu de meninas, de meninos que após a violência sexual
entrou em depressão e um tempo depois tirou a própria vida? Quantas pessoas não conseguiram lidar com essa dor? Quantas pessoas que por causa dessa dor mudou a opção sexual? Quantas pessoas que por causa dessa dor foram para as drogas? Estão totalmente assim arruinadas suas vidas. E você, apesar da dor, sobreviveu. Conseguiu casar. Não é uma pessoa na margem da sociedade. Jesus te libertou, te curou. Então você é a melhor pessoa para trabalhar com esse grupo de pessoas. É diferente. Eu posso ser muito usada, por exemplo, para pregar para uma garota de programa e dizer para ela que Jesus ama ela e Jesus quer salvar ela. E pelo poder da palavra, sim, vai ter um impacto. Dependendo do dia, pode ser que eu tenha êxito. Mas olha que diferença se no grupo que está evangelizando tem alguém que veio desse mundo. E aí essa pessoa dizer, eu sei o que você está sentindo porque eu já estive aí. Eu sei como é doído ter que estar com alguém que você sente nojo. Eu sei como é difícil ter que ter duas identidades, se esconder da sua família quem você é. Eu sei que você não tem orgulho. Eu sei que parece que você gosta porque é a sua fonte de renda, mas você se sente suja. Eu já estive aí. Aquela pessoa vai olhar assim, o quê? Tem alguém que viveu o que eu estou vivendo e teve a mudança de vida, então tem jeito para mim também. Vocês estão entendendo? Como que o peso da mensagem vai mudar, muda, quando o pecador está ouvindo de alguém que esteve no mesmo lugar do que ele, e essa pessoa teve vida nova. Então eu posso usar o que me aconteceu no passado para curar outras pessoas hoje. E quando eu fizer isso, você vai perceber que você vai encontrar cura para a sua própria dor. A cada vez que chegar um testemunho para você de alguém que dizendo, olha, eu ia tentar hoje acabar com a minha vida, mas porque eu ouvi você falando que você passou por isso, e eu vi como que a sua vida é, eu resolvi desistir da tentativa e eu quero viver. Eu quero a sua ajuda. Sua palavra me inspirou. Literalmente é isso, Jéssica, curada para curar. Então, independente de onde você foi provado, do que você passou, foi a sua faculdade de onde Deus quer te usar. Lembra que nós falamos ontem de solução de problema? Gente, o primeiro lugar que eu vou ser treinada para solucionar os problemas são os problemas que eu vivi. Eu sei que essa solução funciona para esse problema, porque quando eu tive esse problema, foi a solução que eu apliquei, deu certo comigo, por isso eu sei que vai dar certo com você. Vocês estão entendendo? Mas deixa eu correr aqui, senão a gente fica aqui no passado um tempão. Aqui é um pano de fundo para você avaliar, analisar, parar e pensar. Pode escrever para refletir o que dirige a minha vida, gente. Eu falo que é o Senhor, mas o que de verdade dirige a minha vida? Outras pessoas são dirigidas por ressentimento e raiva. Primeiro ponto, muitos são dirigidos pela culpa. Segundo, muitas pessoas são dirigidas por ressentimento e raiva. E o que é o ressentimento, gente? Sentir de novo. É você não sair do lugar onde aquilo te aconteceu. É você literalmente ficar presa lá. Eu vou lá sentir de novo. Eu vou lá de novo. Por isso que é ressentimento. Tá entendendo? Tem a palavra sentimento e agora o que é de repetição. E aí, olha que interessante. O ressentimento só fere o que foi ofendido. O ofensor, o seu ofensor, está vivendo. Seu ofensor está comendo, está viajando, está indo à praia, está comprando, está planejando, está casando, está sonhando, está tendo filho. E é você que está naquele lugar de dor, que não aceita liberar perdão, porque para você liberar perdão é uma injustiça dar um presente para aquela pessoa, porque ela não merece seu perdão.
como que você vai presentear o seu agressor, o seu ofensor. E você resolve permanecer nesse lugar de dor. Só que você não fere ele em nada. A sua falta de liberar perdão não prejudica a vida do outro em nada, só a sua vida. Eu gosto da frase que eu vi há muito tempo atrás do pastor Cláudio Duarte, que ele diz que não perdoar é como tomar veneno esperando que o outro morra. É você virar o copo de veneno pensando, morre infeliz, morre agora. Mas quem está tomando o veneno é você. E quando você não perdoa, o que dirige a sua vida é isso. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Importante. Muitas, não é uma, duas não, muitas doenças no seu corpo é por causa do ressentimento. É por causa da mágoa. Muitas das prisões que a sua família está hoje é porque você ou seu marido não perdoou alguém. Lembra lá da parábola do credor incompassivo? O rei vai pegar a família para vender quando aquele homem implora o perdão. No fim, ele recebe o perdão, mas não perdoa o seu conservo que lhe deve menos, que lhe deve 100 denários. O rei fica enfurecido e vai colocar ele aos atormentadores. Então essa vida de tormento é por falta de perdoar. Deixa eu te falar uma coisa. Aqueles que te magoaram no passado, gente, eles não poderão continuar te ferindo. Você não é mais essa menina, você não é mais cativa desse lugar. Você não é mais essa criança, esse menino cativo desse lugar de dor. Você não está mais perto dessa pessoa, você não convive mais. Então, as pessoas que te magoaram no passado não poderão continuar te ferindo a menos que você fique agarrado a essa dor. Porque se você ficar abraçado a essa dor, essa pessoa continua te ferindo. Não é ela mais, é a dor do que já foi feito. E isso vai dirigir a sua vida. A Bíblia vai falar que vai gerar raiz de amargura e depois vai contaminar outras pessoas. Que é isso que acontece quando a gente tem raiz de amargura. Gente, quem tem raiz de amargura tem ministério travado. E você sempre vai culpar novas pessoas por você estar travado. Por você não ficar no lugar. Por você mudar de igreja direto. Ah, foi isso, foi aquilo, foi fulano, foi ciclano. Mas aí na nova igreja você percebe que você começa de novo a achar que alguém está te perseguindo. E o problema está lá no passado. Porque você vem num ciclo de sabotamento, a sua alma te sabotando, achando que todo mundo está te ferindo, está te rejeitando. Vocês estão entendendo? A Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, Jó capítulo 5, versículo 2. Ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. A Bíblia já está dizendo que ficar magoado vai levar à morte, por isso que adoece. Gente, deixa eu te falar uma coisa para vocês. Alguns cânceres só serão curados quando a pessoa liberar perdão. O que é o câncer? Hoje, apenas 3% dos cânceres são de origem genética, herdado. A maioria do câncer, ele é hoje um sintoma. Como uma doença tão terrível pode ser um sintoma? É como uma febre, ela é para identificar que tem algo errado no corpo. Que tem uma inflamação em algum lugar, uma infecção em algum lugar. O câncer é a revelação que essa alma foi ficando tóxica e na medida que ela vai intoxicando, ela vai inchando até que ela não aguenta mais e explode no lugar mais sensível, que revela a origem dessa dor emocional. Vocês estão entendendo? A maioria das mulheres, hoje nós já estamos com um quadro maior de mulheres com câncer em intestino. E você vai ver que a mulher que mais sofre com prisão de ventre e nas questões emocionais, tem muita coisa ali por trás, mas hoje o tema aqui é outro, a gente está resumindo. Mas o câncer que por muito tempo dominou a área feminina foi
o câncer que identifica ou que separa, difere a mulher do homem. Mama, colo do útero e ovário. São mulheres que foram feridas na sua feminilidade. Ela recebeu algum tipo de ferida na feminilidade, não conseguiu resolver aquela emoção, guardou, só que aquilo estava matando ela e ela não estava vendo. E um dia, para a alma, ela não aguenta mais e vai revelar, vai explodir como uma bomba. Aonde? No seio, no útero. Vocês estão entendendo como a gente precisa cuidar da alma e liberar perdão? Muitos são dirigidos pelo medo. E o medo, vou ver se um dia eu gravo alguma coisa só sobre ele, que dá muito assunto aqui, mas só para você entender, gente. O medo paralisa. Deus criou o medo. O medo está nas emoções primárias. O que são emoções primárias? Aquelas, olhando a minha hora aqui, aquelas que nasceu com você. Todo ser humano tem. Todo mundo tem, já nasce com a gente. O medo é uma delas. E a função do medo é para proteger. Se você não tiver medo do cachorro, e aí você está na rua e tem os dois pitbull violentos, solto, você não tem medo, você fica ali e morre. Se você não tiver medo de altura, noção que aquilo mata, você vai arriscar alguma coisa, pular de um prédio e morre. Você não sabe nadar, mas você não tem medo, você enfrenta a água e morre. Então, medo é para proteção, preservação da vida. O medo é para fazer você correr. Então, a ideia do medo aqui não paralisava. Só que existem as emoções que são secundárias, que são as emoções aprendidas. Que eu aprendi ao longo da vida com coisas, não só com o que contaram para mim, mas com coisas que foram acontecendo. Então, se um dia um cachorro me mordeu quando criança, meu cérebro registra, o cachorro é perigoso. Pânico de cachorro. Tem gente que tem um medo equilibrado do cachorro que é violento. Tem gente que tem um pânico de qualquer cachorro. Por quê? Porque foi mordido, o cérebro entendeu. O cachorro é mau, o cachorro morde. Vocês estão entendendo? Agora, quando o medo te paralisa, ele não é saudável. Não é mais o medo primário que Deus criou. E qual é o medo que mais nos paralisa, gente? Medo da opinião das pessoas. No fundo, você tem medo de desagradar alguém. E a pergunta que você precisa fazer: quem é que eu tenho medo de desagradar? Meu pai ou minha mãe? Você vai cavar a história, você vai ver. Tem a ver com a sua infância. E olha aqui, você com medo de abrir um negócio, por exemplo. Você queima, seu coração queima por algo. Você é bom em algo. Tem que lembrar que eu tenho que falar para os meninos. Você é bom em algo, tem algo que queima em você, você tem talento, sabe? As oportunidades vão vindo e você vai recusando, porque medo te faz perder grandes oportunidades. Aí a pergunta que você tem que fazer é: quem é que eu tenho medo de desagradar? Quem é que eu tô com medo de fazer, dar errado e a pessoa vir cobrar de mim? Então, exemplo, filhos de pais se cobravam demais. Quando você tirava 8, 9, não estava bom. Você tinha que correr atrás do 10. Vai ter esse medo. Vai desenvolver o perfeccionismo, né? E vai achar que é uma qualidade. Mas, na verdade, é o medo de desagradar que te paralisa. Ok? Então, vamos aqui reprisar. Medo, alguns são dirigidos, né? O tema é: o que dirige sua vida? Alguns são dirigidos pela culpa, outros pelo ressentimento e raiva, outros pelo medo. Vamos para o quarto. Muitos são dirigidos pelo materialismo. Gente, mas crente é dirigido pelo materialismo? É o que mais está cheio, a igreja. São cristãos que só servem preocupados ou na condição, né, de Deus fazer. Se Deus fizer... Tem gente que oferta por isso, gente. Oferta só para Deus fazer, dizima só para Deus fazer. Não é honra, não é amor. E olha que interessante. Quando você é dirigido pelo medo, ou seja, saímos do medo, pelo materialismo, você deseja, a pessoa tem um desejo de adquirir desenfreado.
Não estou falando que você não pode desejar adquirir. Estou falando de alguém que é dirigido por isso. É o que rege a sua vida. O que dá gás para ela é conquistar matéria, coisas. E aí, ela tem essa falsa ilusão que se ela tiver mais, ela vai ser respeitada. Olha como que é emocional. Ela vai ser lembrada. Ela vai ser amada. Porque ela tem. Ela vai ser alguém, finalmente ela vai ser alguém. Quem passou muita dificuldade financeira e humilhação nessa área na infância, tem essa gana. Eu preciso ter para esfregar na cara de alguém, não é consciente. Mas a pessoa fica ali numa busca desenfreada pelo ter, onde ela adoece, querendo ter cada vez mais, porque nada satisfaz ela. E eu preciso te dizer isso aqui. O seu valor não é determinado pelo que você tem. E glória a Deus por isso. Alguém pode dar uma glória por isso? Seu valor não é determinado pelo que você tem. E pelo amor de Deus, se alguém se aproxima de você para ser seu amigo só pelo que você tem, gente, sai fora. Isso não é amor, não. Isso é interesse. Porque quem está com você pelo que você tem, pelo que você pode ofertar, a fidelidade da pessoa é mediante ao que você tem. Quando alguém tiver mais, ele vai romper a amizade com você pelo outro. Tem um preço aí. É como eu sou fiel a quem paga mais. Pera lá, eu sou amiga porque você me dá presentes bons. Mas eu conheci uma nova amiga que não gosta de você, mas os presentes que ela me dá, olha, é maior. Aonde está a fidelidade aqui? Como é que vai permanecer? Então, pelo amor de Deus, querer ser amado porque você pode dar presente, né, pelo que você tem, é a maior insanidade de todas. E é um vazio que vai te corroer. Você não vai ter paz. Eu já vivi essa fase, gente. E aí, quando eu vivi essa fase de querer conquistar pelo dar, pelo ter, meu Deus, que prisão era aquela. Porque entrava na época, eu comprava muito assim pra dar, né? Épocas festivas. Então, entrava Natal, eu tava preocupada se ia ter presente. Entrava Ano Novo, eu tava preocupada. Aniversário, eu tava preocupada. Qualquer data, sabe? Eu tava preocupada, eu tinha que dar presente. Dia das Mães, quem era a pessoa? Minha sogra. E eu conquistei? Não. Deu errado. Deu muito errado. Porque você... É insanidade sua achar que alguém vai te amar pelo que você pode dar. E você vai ficar preso a isso. Porque o dia que você não puder dar, gente, você não vai prestar. Pensa, alguém que está com você só pelo dinheiro. O dia que o dinheiro te faltar. Porque amigos, pessoas, são mais importantes que dinheiro. Imagine você, que Deus te livre, um enfermo de uma forma que você não consegue levantar da cama, você não tem força, você tem um filho pequeno, você passou mal. Alguém para te dar um copo de água, para olhar seu filho com amor, para cuidar dele, você saber que tá bem, vale mais do que dinheiro, gente. Alguém para te acompanhar, para estar com você nas horas de aflições, para orar com você, para comprar suas guerras, vale mais do que dinheiro. Então, não seja dirigido pelo materialismo. Alguns têm essa visão que o ter vai te proteger. Porque, de certa forma, o dinheiro protege, né? Se você tem dinheiro, você contrata segurança, você coloca cerca elétrica, você coloca câmera na casa. Mas vamos lá, cá pra nós. Essas pessoas têm liberdade? Quem tem muito dinheiro, na verdade, tá mais sujeito à desproteção do que a gente, né? É ou não é? Alguns têm até a estratégia, né? Já vai pra rua com o celular extra e fala que é o celular do bandido pra se proteger, né? Mas é o máximo que alguém pode levar. Então o dinheiro, ele traz a ilusão de proteção. E eu não tô falando mal do dinheiro, o dinheiro é bênção, tá bom? Mas você não pode estar focada que a sua vida seja dirigida por ele. Porque o dia que faltar... Gente, quantos e quantos empresários
desistiram da vida quando a crise financeira chegou. Por quê? Quem é que regia a sua vida? O materialismo. Então, o dia que ele não teve mais, ele não sabia quem ele era. Como que eu vou vencer isso aqui? E muitos deles são gente que começou não tendo nada. Conquistaram e quando perderam, achou que a vida acabou. Ele esqueceu que ele já esteve no lugar que não teve nada e ele soube, ele já sabe a escada para chegar lá de novo. Ele esqueceu do processo. Ele está tão identificado com a matéria que quando a matéria lhe falta, a vida perde sentido. Então, ter a sua vida dirigida pelo materialismo, gente, é uma barca furada. Porque matéria se corrompe. Ladrões levam, traça come, ferrugem come. Não é verdade? Amém? Tudo bem até aí? Vão dizendo para mim se está tudo bem. Quinto, se eu estou contando certo, muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. E isso aqui sim é uma prisão, gente. Meu Deus, eu já estive nesse lugar. É horrível. É horrível. Você se desgasta, porque primeiro você diz sim para todo mundo. Você vai lotando a sua agenda de ocupações para agradar pessoas. Então você nunca pode focar no seu propósito. Você vai para lugares que você não queria ir só porque alguém está te chamando e você tem medo de desagradar aquela pessoa e você quer ir para lá. Você fica tentando agradar a todos e essa é a maior prisão, né? Porque o medo aqui é o que vão pensar de mim se eu disser não. Eu tenho medo de não ser amada, a verdade é essa. Eu quero a aprovação das pessoas porque eu fui rejeitada, tenho medo da rejeição de novo para me conquistar a aprovação, porque eu não quero sofrer rejeição de novo. Você tá entendendo que tá tudo amarrado? Tá tudo alinhado, né? E aqui, eu não conheço todas as chaves do sucesso, mas a chave do fracasso, sem dúvida, é tentar agradar todo mundo. Isso vai acabar com você, vai destruir você. E por mais, e eu já vivi isso aqui, por mais que você se dedique, porque você tem medo de desagradar, você faz. O dia que você não puder fazer, essa amizade rompe, essa pessoa fica triste, essa pessoa fala mal de você porque você disse não uma vez, porque você deixou ela viciada em você dizer sim o tempo todo. E aí você vai ficar sofrendo. Gente, mas olha o tanto que eu já fiz. E em alguns momentos você até fala, olha o que eu já fiz por você, eu já fiz isso, já fiz aquilo, só porque agora eu não pude corresponder. A pessoa fala, você está jogando na cara? Olha como você é. Você sai como errada. Pior ainda fica para você a situação. Então, ser dirigido pela aprovação das pessoas é uma prisão. E aqui, gente, nada é mais importante do que você conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Qual a importância que está aqui? Sem você ter o conhecimento do propósito, sem você ter um propósito na vida, a vida não passa de um movimento. Você acorda, come, limpa, casa, trabalha, dorme, acorda, come, limpa, trabalha, dorme. Só um movimento sem sentido. Ok? Fica uma vida, a vida sem propósito, ela fica banal, ela fica vazia. E é aí que muitos desistem dela, porque fica pesado demais viver. A vida fica pesada aqui. Ok? Quais as vantagens de uma vida dirigida pelo propósito? O propósito traz sentido à vida, primeira coisa, né? Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo. Fica mais leve. Você suporta por causa do propósito. Você vai suportar o processo. Hoje está muito na moda dizer, né? Suporta o processo para viver o propósito. Você não consegue suportar o processo se você não souber o propósito. Para você é só golpes da vida. Para você é só injustiça. Para você é só abandono. Para você ninguém te ama. Para você o problema está com você, porque as pessoas sempre te abandonam. Porque você está vivendo só ali sem entender o propósito. Agora, quando você sabe o propósito, aí o processo fica leve. Você entende, espera lá, é necessário eu passar por isso aqui, porque eu tenho um alvo ali na frente. Eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei o que Deus tem para mim. Ok? Então, primeira vantagem de saber o propósito é que ele vai trazer sentido à sua vida. Sem isso, sua vida fica insuportável. E a maior tragédia, gente, na vida humana não é a morte. Todo mundo olha a morte e acha, acabou, dó. Não.
A maior tragédia da vida humana ou na vida humana é viver a vida sem conhecer seu propósito. Eu já fiz esse convite a vocês outrora aqui no Instagram. Morra vazio. Se dedique a morrer vazio. O que é isso? O cemitério está lotado de gente com sonhos. Está lotado de sonhos, de livros não escritos, de projetos não realizados, de empresas que não foram abertas, de negócios que não foram inaugurados, de relacionamentos que não iniciaram, de sonhos, de pessoas que deixaram a vida passar sem viver de verdade, sobreviveram apenas. Então, não se permita morrer carregando seus sonhos. Morra vazio, viva tudo que Deus tem para você. Nós aprendemos ontem. Como que eu faço isso? Derramando em pessoas. Porque todo propósito tem a ver com pessoas, ok? Então, conhecer o propósito, gente, ele simplifica a vida vai ficar mais simples. Essa vida estressada, essa vida de burnout, que um monte de gente está surtando, está indo para o hospital surtando, é porque não sabe o propósito. Quando eu não sei o propósito, eu pego tarefas extras. Eu pego tarefas demais, eu aceito tudo. E quando eu aceito tudo, eu vou ficar fadigada, eu vou surtar. Então eu preciso saber o propósito, porque ele vai definir o que eu vou fazer. O propósito define o que você faz. Ele é o padrão pelo qual você vai avaliar as suas ações. Pera lá, isso aqui vai me deixar mais perto do meu propósito ou vai me afastar do propósito? Então, para descobrir isso aqui, basta você se perguntar, anote aí se você está anotando. Basta você se perguntar a cada oportunidade, a cada convite, a cada sugestão que aparecer: essa ação me ajudará a cumprir o propósito de Deus? Se sim, você vai fazer. Se não, não, desculpa, mas hoje não dá. Isso aqui vai me deixar mais distante. Não é o momento. Gente, sabe qual é o nosso problema? Achar que toda oportunidade é de Deus. E não é. O inimigo trará oportunidades, que vai parecer oportunidades, convites que vai parecer oportunidades, mas que te afastarão do seu propósito. E que vai só sobrecarregar a sua vida. Você termina o dia cansado sem concluir o que era para você ter feito. Porque você se perdeu em 300 tarefas que não tinham a ver com o seu propósito. Você está entendendo? Então a falta de propósito deixa a sua vida bagunçada, né? Vai deixar a sua vida aí num conflito terrível, né? Então, sem propósito, nós temos a tendência a tomar decisões com base nas circunstâncias, nas pressões do momento. Por isso que eu falei para vocês da agenda. Porque quando eu percebi a importância da agenda, eu comecei a dizer não mais consciente. Porque pensa comigo, vamos imaginar, você tá num projeto, um projeto novo. Esse projeto exige de você conhecimento e aprimorar o que você já sabe, ok? Conhecer ali, vamos imaginar um processo de algo para vender, né? Então você está ali estudando o mercado, como vender online, por exemplo. Online, você já vendeu ao vivo, mas online você não sabe. Então você está ali no processo de aprender como funciona o online. Você vai ter que aprender um bocado de coisa para fazer essa venda, mas você também não pode abrir mão do que você sabe fazer, porque é o que você sabe fazer que você vai vender. Então você já tem duas coisas para estudar e uma delas vai ser assim, um bocado de coisa junto, né? Que quando você vai estudar marketing, misericórdia, é muito trem. Aí alguém te convida para ir no shopping. Aí você vai no shopping, vamos no shopping, beleza. Vindo do shopping, alguém fala bem assim: ei, vamos aproveitar que a gente já tá junto e tal, vamos dar um lanchonete? Por que não, né? Ali foi seu dia todo. Amanhã alguém te convida para um churrasco. Beleza, tô dentro. O que é um churrasquinho? Rapidinho. Só que o churrasco não dura meia hora. Foram horas e horas. Amanhã, ou depois de amanhã, alguém te convida para tomar um chá. Você vai aceitando tudo e você não começa nada, você não termina nada. Já com a agenda, você vai olhar ela, pera lá. Deixa eu olhar aqui na minha... aqui, amanhã, que tal você vir aqui na minha casa, tal hora, pera lá. Que horas? Jantar? Ih, amanhã à noite não dá, menina. 7 horas eu tenho isso, 8 horas eu tenho isso.
aqui, mas quarta-feira eu tenho tempo, que tal? Tem uma vaga aqui. Então você não vai ser mais desorganizado, aceitando qualquer coisa e fugindo daquilo que Deus tem para você. E aí esse cansaço, essa fadiga, esse estresse, ele vai embora. Vocês estão entendendo, gente? Conta aqui pra mim, faz sentido pra vocês? Tá fazendo sentido pra você? Quem já percebeu que você tem aceitado convite após convite, oportunidade após oportunidade, que no fim não é oportunidade, que só tem te distanciado do seu propósito? Eu não quero estender muito não, mas eu sei que quando a gente conta testemunho pessoal, eu consigo reter mais a atenção de vocês, que a gente se identifica, né, com aquilo que o outro viveu. Vamos falar de oportunidade que parece ser de Deus? Gente, eu prego a palavra por graça e misericórdia desde os 12 anos de idade. Teve um período de pausa logo que eu casei, mas já é um total aí de 26 anos ministrando a palavra de Deus. E quando eu era menina, havia sobre mim uma promessa do ir pra lá e pra cá, e eu pensava, gente, que massa, é o que eu quero. Eu falava, eu orava assim, eu quero descer em casa com a mala, e já tendo que colocar as coisas na mala para ir de novo. Eu queria muito isso, mas eu era menina, e pra menina tá tudo bem, né? Adolescente sonhando nisso. Aí, quando o ministério começou a intensificar, eu tinha a visão que eu preciso, Deus me deu um dom, confiou a mim um dom, é a obra dele, eu preciso fazer isso. A Bíblia não diz pregando em tempo e fora de tempo? Então eu preciso. Gente, eu acabei com a minha vida aceitando todo o convite para pregar, pregando de manhã, de tarde, de noite. Eu perdi minha voz, foi em 2021 ou 22, já estou um pouco perdida no tempo, tá? Eu perdi a voz ao ponto de, hoje é sábado, exemplo, e eu tenho um congresso muito importante. Quando eu ia pregar, a voz não saía. Eu não estou falando do rouco, que vocês já veem que eu sou rouca, né? Mas estou falando do rouco que ela falhava em palavras inteiras. E depois de um tempo, igual o tio Patinhas. É o tio Patinhas que é rouco, né? Ou é o Pato Donald? Pato Donald. Um dos dois é rouco, gente. É muitos anos sem assistir desenho. Mas era igual. Igual. E eu achava que eu tinha que fazer. E eu orando a Deus, Senhor, cura minha garganta. Senhor, eu preciso de voz para pregar sua palavra. Cura minha garganta. E um dia, quando isso aconteceu em vários eventos, eu ter gastado a voz a semana inteira, eu ter aceitado o convite de manhã, de tarde, de noite, e eu chegar para ministrar às vezes num evento que era aquele esperado, e a voz não saiu, eu não consegui corresponder. E eu pensava, como que eu vou viver o propósito de Deus se a minha garganta não ajuda? E eu tava ficando deprê já, sabe? Porque a voz não ajudava. Eu comecei a passar mal, ter uma tontura que era o altar. Aconteceu várias vezes no altar, parecia que abria um buraco no chão assim, eu ia afundar. Quantas vezes pregando eu agarrei, segurei no altar, deu um glória assim, aquelas pausas para tentar vir, né? Para que ninguém notasse que eu estava passando mal. Eu comecei a entrar num ciclo de tonteira, ou tontura, acho que a palavra certa é tontura, direto, volta e meia. Eu, gente, mas eu não tô na fase de dieta, eu não tô comendo mal, o que tá acontecendo que eu tô tão tonta? Muito tonta. Eu comecei a ter um cansaço que doía meu corpo, mesmo quando eu não estivesse fazendo nada. E eu achava que eu estava errada se eu parasse, porque eu tinha que cumprir o propósito. Mas o propósito de Deus não mata. Eu poderia pregar, gente, vamos dizer que em 24 horas eu conseguisse estar em 24 igrejas diferentes, a cada 1 hora pregando num lugar. Uau, um avanço, né? Impossível, todo mundo tem que dormir. Mas vamos imaginar que fosse possível. Mesmo assim, eu não daria conta de pregar para todo mundo. Era uma vaidade e eu não sabia. Eu estava me matando e eu não sabia. Me matando em nome do Senhor. E quando eu morresse, Ele ia chamar minha atenção. Eu vi um vídeo ontem que me chamou muita atenção sobre isso. Do suicídio que você faz por não cuidar da sua saúde. E olha que interessante, o vídeo quem postou foi o pastor Luciano Subirá, um recorte que eu vi dele, ele falando de um pregador que agora eu esqueci o nome,
Ele tem uma oportunidade de encontrar com ele e vê que ele come muito pouco. E aí quando ele comenta, o pastor pergunta quantos anos ele tem. Ele já sabia que ali ia dar uma cajadada, né? E ele diz que aos 44 anos ele morreu. E ele conta que ele tem um laudo e tudo mais. E quando ele morreu, ele viu todo o processo, né? Ele apagou, né? Teve uma parada cardíaca por 5 vezes. Nas 4 os médicos conseguiram reanimar, na 5ª não conseguiu mais. E aí ele conta que ele viu o espírito saindo do corpo, e ele viu todo o processo no quarto. O testemunho dele bate direitinho com os médicos e com a esposa, né? O horário, o que eles fizeram tirando a aliança na mão da esposa e tal. Ele viu tudo isso aí. E aí o Senhor falou com ele que ele era um suicida. E ele, como suicida, olha o que ele fazia, gente. Como suicida, o Senhor falou: eu não te trouxe agora, eu não te chamei agora. Você se suicidou. Aí ele via o velório. E no velório, as pessoas estavam falando: meu Deus, um homem tão novo. Por que Deus fez isso? Por que Jesus fez isso? Onde estava Deus? Aí Jesus disse para ele: olha isso aqui. Além de você ter se suicidado, porque eu não mandei você fazer o que estava fazendo, as pessoas agora estão me julgando por sua culpa. E claro, ele teve a chance de voltar, né? E o que ele estava fazendo, gente? Orava demais, vivia no monte, jejuava, era um jejum após o outro, de 40 dias sem nada, não comia, não dormia. E não é fazer a obra de Deus? Gente, a minha vida, ano passado, ela deu uma alavancada assim, ministerial, espiritual, num outro nível. E eu sei que foi jejuar mais. Foi o jejum e a oração, não foi outro caminho. Como eu disse para vocês, são 26 anos de ministério, servindo é muito mais. Eu sirvo a Deus desde menina. E é a primeira vez que eu tive um alavancar, um destravar, um conhecer o poder de Deus ao nível maior em toda a minha vida, no ano que eu mais jejuei. Então o jejum sim abre portas, é fundamental. Só que essa pessoa, ela estava indo ao extremo que Jesus não pediu e estava se suicidando. E aí o Luciano Subirá recebeu aquilo, entendendo. Ele falou que o Senhor nunca mais vai precisar chamar minha atenção. E no caso dele era a obesidade. Entendeu? Que é um suicídio. Então nós se matamos em nome da causa do reino, e a ideia de Deus não é que você se mate pelo reino. Porque se você morre 10 anos antes do tempo estabelecido que Deus determinou para a sua vida, são 10 anos de prejuízo para o reino. Em 10 anos, penso quanto de pessoas poderiam ser alcançadas, curadas, quantos livros poderiam ser escritos, quantas músicas poderiam ser compostas, cantadas. E você morreu antes porque você não viveu direito. Então eu estou dando aqui um exemplo espiritual, ou seja, não é espiritual, né? É da obra de Deus, porque a gente pode se perder achando que está fazendo certo, porque é a obra. Como é a obra de Deus, como Deus não estaria aqui? Então eu precisei, no meu caso, aprender a dizer não para convites. E tem vezes, gente, que eu vou dizer não simplesmente que eu tô tão cansada. Ah, não, obrigada. Não. Ano passado eu ministrei muito na nossa igreja. Eu creio que esse ano vai ser menos, em nome de Jesus, né? E eu observei que o meu dia pior para pregar é a segunda-feira. Porque pregar na minha igreja me suga mais do que fora. Então eu me desgastava na minha igreja. Eu já vinha de uma agenda, né, de sexta, de sábado, e aí domingo na minha igreja, e segunda quando tinha evento. E aí eu cheguei à conclusão: gente, segunda-feira é um dia que não dá mais para me atender a agenda, não tem como. A não ser eu olhar agora que a gente fez um novo formato de culto, eu olhar agora, pera lá, é um culto, esse domingo eu ministro, se eu ministro segunda eu não posso aceitar convite. Ah não, é um culto de ceia, eu não ministro. Ok, essa segunda. Eu tive que aprender a fazer isso, porque olha o que estava acontecendo comigo. Eu emendava sexta, sábado, domingo na minha igreja. Segunda, às vezes domingo eu dava aula, escola dominical, eu pregava à noite. Segunda, terça eu estudo na igreja. Aí eu ia folgar na quarta e olhe lá. E claro que o corpo não aguenta.
Então, quando eu entendi, foi ano passado que eu entendi isso, quando Deus falou comigo, se dedique um ano na igreja local, e eu entendi que o propósito dele para aquele ano era me dedicar à igreja, eu comecei a dizer não a convites, e a convites pareciam muito bons para mim viver o propósito, e foi o ano que eu alavanquei, porque eu diminuí. E a gente tem a ideia que diminuir a agenda vai nos paralisar, e não. Se eu morrer antes, eu não fiz nada. Então é melhor eu reduzir a velocidade e conseguir alcançar uma distância maior do que eu querer fazer tudo ao mesmo tempo e eu ter um infarto e morrer de uma hora para outra. O cantor que morreu agora em dezembro, no mesmo dia da morte, ele fala durante a viagem, o quê? No aeroporto? Por 4 vezes. Eu tô muito cansado. Eu tô muito cansado. Nossa, gente, eu tô cansado. Meu Deus, eu tô cansado. O corpo dá sinais, gente. Você não precisa abraçar o mundo. Entenda isso. Foque no propósito. Você não precisa abraçar tudo. Aleluia. Oh, glória. Que alegria saber que vocês estão entendendo. Deixa eu correr aqui, gente. Então, uma vida dirigida por propósito nos leva a uma vida mais simples e uma agenda mais leve. Porque se isso não ajuda o meu propósito, exemplo, vamos falar aqui na minha linguagem, do que eu vivo, porque aí fica mais fácil de vocês entenderem. Porque quando eu falo da obra de Deus, eu acho que tudo é Deus que está me dando oportunidade. Gente, o meu ministério é de ensino. É o meu chamado. Eu fui chamada para isso. É ensinar. Então, eu posso não estar pregando, estar sentado numa roda de amigos sem querer, vai ter alguma coisa ali de ensino. Hoje eu me calo mais, eu estou um pouco cansada, assim. Eu aprendi que ser sábio é ouvir, né? Mas querendo ou não, qualquer lugar que eu estiver, é o que eu fui chamada para fazer. Então, pregar em tarde da bênção não faz sentido para mim. Eu tive que aprender isso, vocês estão entendendo? É obra de Deus. É chamado, né? É ministério, melhor dizendo. Como assim você não aceita? Eu tive que entender isso. Porque eu tive que analisar que o povo que vai para a tarde da bênção, geralmente a grande maioria não é cristão, mas tem muito crente também, que quer o quê? O nome já diz, uma bênção. É um povo focado em atos proféticos, em receba agora, tô vendo uma chave descendo, tô vendo isso, tô vendo aquilo. Não é o meu chamado. Tem gente que tem esse chamado. Não é o meu chamado. Então eu estava perdendo a voz, me cansando, me dedicando menos ao ensino, ao estudo, porque a Bíblia diz que aquele que foi chamado para ensinar, que se dedique. E a dedicação não é falar não, gente. Ontem era meia-noite. Ontem não, já era hoje, né? Eu estava aqui, que eu falei, eu precisava resumir e eu precisava colocar para vocês os pontos importantes. E então eu falei, não, eu funciono a caneta e eu vou fazer o resumo e colocar aqui no papel. Aí quando deu meia-noite, uns quebrados, aí meu marido falou, amor, olha seu horário, você tem horário, porque ia acordar muito cedo. Mas pra mim estar aqui não é só ligar a câmera e, gente, bom dia, deixa eu falar aqui que veio na minha telha aqui agora, na cabeça aqui agora. Não, gente, a Bíblia diz que quem foi chamado para ensinar, que se dedique a um tempo de dedicação. E quando eu comecei a querer pregar em tudo quanto é tipo de culto, de campanha, de evento, que começou a falhar? O ensino, porque eu estava exausta, cansada. Então eu não conseguia preparar uma boa mensagem. Quando eu ia ler qualquer coisa, parecia que tinha uma fumaça aqui, parecia que era um vulcão que ia estourar. O cérebro, eu sentia uma fumaça dentro da cabeça, sabe? Os olhos ardendo o tempo todo, a visão embaçada, porque eu estava exausta. E eu comecei a não ser eficiente naquilo que Deus me chamou para fazer. Vocês estão entendendo? Então, conhecer o seu propósito vai te trazer uma agenda mais leve. Porque eu sei hoje que o meu ministério é de ensino. Ser convidado para pregar numa campanha, dependendo do tema dela, eu sei que não é para mim. Eu sei que não compensa. Eu sei que em alguns lugares sim, graças a Deus, por causa da forma que ele usa, mesmo dependendo do formato da igreja, sempre eu tenho a atenção do povo, sempre tem alguém que absorve. Mas eu gastei energia à toa, num lugar que eu não fui chamado. Vocês estão entendendo? Então, gente,
É possível, olha isso aqui. É possível fazer tudo que as pessoas querem que você faça? Não. Deus não te chamou para isso. É impossível. Se você viver uma vida querendo fazer tudo que as pessoas querem, aceitar qualquer convite, vai te dar um burnout. Porém, olha isso aqui, ó. O seu tempo é suficiente para fazer a vontade de Deus. O seu tempo só é suficiente para isso. Qual a vontade de Deus? Seu propósito. Então, dentro do propósito, você consegue fazer tudo. Se você não está conseguindo, ou você está vivendo, pegando tarefas que não tem a ver com propósito, ou está perdendo muito tempo na tela. Nossa geração passada de pais era na TV. Nossa geração atual é onde? Nas redes sociais e também nas séries. Então Deus, olha isso aqui, lembra? Para tudo há um tempo determinado. Tudo que há um tempo é aquilo que está ligado ao seu propósito. Não é tudo. Porque se você tentar fazer tudo, ter tempo para tudo num dia, você não tem tempo. Quantas vezes você não ficou, meu Deus, eu queria que o dia tivesse 36 horas. 24 está sendo pouco. Meu Deus, o dia precisava ter para mim 48 horas, porque olha, não está dando, não. Quantas vezes? Perdão. E por que a gente fica nisso? De parecer que eu preciso de mais tempo. Porque eu peguei tarefas que não tinham a ver com o propósito. Ou perdi tempo demais naquilo que não cooperava para o propósito. Nas distrações. Tudo bem até aí, gente? Então, a vida dirigida pelo propósito vai te dar uma agenda saudável. Porque diminuir a correria é saudável. Ter tempo para dormir, ter tempo para você, ter tempo para olhar para dentro, ter tempo para falar com Deus. Você precisa ter tempo para isso. Se você não está tendo esse tempo, você está se matando. Quando chegar a velhice ou a doença, você vai lembrar, meu Deus, como eu desperdicei minha vida. Por que eu quis fazer tudo ao mesmo tempo? Olha onde eu estou hoje. Disse sim para todo mundo e agora não tem ninguém para me ajudar aqui na doença. Vocês estão entendendo, gente? Deus está falando com alguém aqui? Conta para mim. Deus está falando com alguém? Glória a Deus. Então, gente, conhecer o propósito vai ajudar você a estabelecer prioridade. O que é importante e o que não é. Você vai começar a fazer o que é importante. Ok? O que é importante. Então, faz parte da natureza humana se distrair com assuntos de menor importância. Gente, meu Deus do céu, que luta! Eu falo por mim, é ainda a minha batalha. Como eu me distraio. Eu tô aqui estudando, eu tô montando aula, aí penso que não, coisa que mais distrai a gente é isso aqui, né? Celular. Aí penso que não, chega a notificação. Meu celular vive no silencioso. Eu perco chamadas direto. Porque se eu deixar ele no modo normal, os apitos vão me chamar. As mensagens vão me chamar muitas vezes. Então, direto as pessoas falam, gente, eu ligo, você não atende, porque se eu não estava perto do celular, eu não vou ver. Eu tenho que estar perto. Porque já tá no silencioso desde que eu ganhei neném, né? O neném vai fazer 5 anos já, mês que vem. E aí eu coloquei silencioso porque acordava o menino. Na hora que o menino dormia, chegava uma mensagem, alguém ligava e acordava o menino. E aí vive no silencioso. Na igreja tem que estar no silencioso. Então ele vive logo no silencioso. Então, quanto mais eu me distraio, mais distante eu vou ficar do meu propósito, do meu objetivo. Gente, eu vou falar isso aqui só a nível de você entender que tá amarrado. Da sua prosperidade. Cada vez que você se distrai, você se distancia da prosperidade. Vocês sabiam que essa prosperidade que a humanidade tanto sonha está ligada a viver o propósito, gente? Quem sabia, coloca aqui pra mim. Quem sabia, coloca pra mim saber que você sabia. De meio agora. Quem sabia, coloca aqui pra mim. A sua prosperidade... Tô falando da prosperidade de verdade, não é essa que a gente só paga o boleto, assim, sabe? Prosperidade abundante. Ela está ligada totalmente a você viver o propósito. E quando você vive o propósito, ainda que no processo você não está na fase de receber com ele, Deus vai usar pessoas. Só porque você está vivendo o propósito, vocês sabiam? Posso contar um testemunho para vocês que aconteceu ontem? Só vou contar se vocês falarem, eu tô terminando já.
Posso contar? Olha, ó, a Gabriela aprendeu isso há pouco tempo. Gente, é janeiro, né? Janeiro é um mês abençoado, glória a Deus. Janeiro é um mês que eu decido tirar férias, né? Esse janeiro eu tirei férias da minha igreja, né? Não vou pregar nem nos domingos, nem nas terças, não vou dar ensino na igreja. E reduzi as agendas, né? Eu tirei já vários janeiros, férias de agenda, então falei não para muita gente. E eu tenho 2 agendas esse mês. E eu vivo sim das ofertas. Por enquanto é do que eu vivo, né? É das ofertas das igrejas. Eu não estipulo o valor para ministrar, mas eu vivo das ofertas. E aí eu falei, Jesus, janeiro, então eu precisava retomar um curso que eu tive que paralisar. Deixei uma reserva guardada. E aí, quando abriu a matrícula, né, era o único dinheiro que eu tinha, e aí eu peguei, fui pagar, né, fiz o saque para pagar o curso, primiciei, dei o dízimo primeiro, e aí quando eu fui oferecer, orar, apresentando o Senhor minha premissa, falei, Senhor, esse dinheiro aqui eu guardei exatamente porque eu sabia que a turma abria, a nova turma para o curso que eu precisava, que tem a ver com o propósito, meu curso, né, abria agora em janeiro. Só, pai, que janeiro é janeiro, né? Então, eu tenho isso aqui pra pagar, olha aqui o que tem na conta. Tipo, eu pago um, eu pago o outro. E eu não sei o que fazer. Então, eu queria te falar uma coisa. Eu tenho 2 agendas e eu sei que não será o suficiente. E eu queria te pedir uma coisa. E aí eu pedi... Sabe quando você pede... Como se você falasse brincando com alguém. E eu estava exatamente aqui no escritório, a janela estava aberta. Eu apresentei o Senhor, minha primícia, orei a Ele ali e falei bem assim, pai, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu queria te falar uma coisa. Usa pessoas para me dar dinheiro. Eu queria viver esse negócio esse mês. Usa pessoas para me dar dinheiro. Foi isso que eu falei, gente. E eu tô contando porque ele fez, tá? Jamais contaria antes. E aí, eu tinha uma conta para pagar... de R$144. E eu tinha assim uma parte já. Tava somando ali porque eu também tinha uma outra menor. E aí, que era as que eu precisava pagar agora, né? A mais urgente, que o cartão venceu agora. E aí, eu falei que se o Senhor usa pessoas pra me dar. Porque é janeiro, né? E aí ontem, gente, quando foi de tarde, eu recebi um Pix de R$150. É uma pessoa que tinha me prometido um presente de aniversário. E ela falou bem assim, a mensagem dela chegou bem assim, não é o seu presente de aniversário ainda. Isso aqui é porque eu estava assistindo a live ontem. Enquanto eu assistia, o Senhor falou comigo, manda R$150 para ela e fale para ela que não é o presente de aniversário. Meu aniversário é em outubro, tá? Ela tá devendo do outubro passado. Você tá entendendo? Não teve nada aqui na live de ontem que falasse de alguma coisa parecida. Eu tô contando hoje porque Deus fez ontem. Porque eu estava aqui vivendo o que, gente? O propósito. Eu tô fazendo a live de graça e com muito amor. Foi um propósito que eu estabeleci fazer com ele em janeiro. Eu queria ofertar a ele, começar meu janeiro primiciando meu tempo a ele. Então eu queria primiciar as primeiras horas do dia. E eu queria incentivar, principalmente a mulherada, a descobrir seu propósito, para ver se essas mulheres destravam. Se esse ano de 2024, em nome de Jesus, vai, agora vai. E eu sei que eu não tenho tempo para ensinar muito em outro lugar. E o tempo na igreja é muito curto. Eu falei, então nós vamos dividir esse negócio em 40 dias e vamos fazer uma live gratuita. Eu não comentei com Deus sobre isso, mas na hora de entregar, eu falei com ele, então, pai, usa pessoas para me dar dinheiro. Foi isso que eu falei, mas só falei, gente. Aleluia. Então, viver o propósito, a sua prosperidade também está alinhada a isso. E aqui, claro que eu estou contando um testemunho que na sua visão é pequeno, é básico. Para mim não, porque eu precisava pagar a conta, né? Jesus mandou pagar a conta, né? E eu amo isso dele falar em detalhes. Fala, o valor é esse. Deixa claro que a pessoa podia pensar, né? Ah, eu prometi ela que o presente que ela prometeu me dar é me dar um cartão para mim comprar o que eu quisesse. E aí ela esquece de trazer, ou ela pede pra mim pegar na casa da parente dela, e eu nunca vou, porque eu tenho vergonha, Deus me livre, vem pegar aqui o cartão pra me comprar o meu presente. Jamais, nunca. Então eu nunca vou pegar, né? E
ela poderia falar e eu aceitaria como presente, né? Ah, Vi, já que eu nunca consigo liberar o cartão pra você, vou te mandar em dinheiro, tá bom? Né? Deus só mandou dar 150, mas Deus falou com ela. Deus falou com ela. Mande pra ela esse valor e diga a ela, não é o presente. Ah, gente, que Deus é esse? Meu papai lindo. Ele cuida dos mínimos detalhes, mas eu quero correr. E só para amarrar um plano de fundo para você entender, o propósito está alinhado à prosperidade, porque quando você viver o propósito, se o seu propósito não tiver nenhuma forma de ser remunerado, porque sempre vai ter, tá bom? Se ele não tiver nenhuma forma de ser remunerado, Deus vai usar pessoas para te manter naquilo ali. Como a gente viu na Bíblia várias vezes, né? Por exemplo, o próprio Jesus, as mulheres ricas que mantinham o ministério dele. Então ele estava vivendo o propósito, ele não precisava se preocupar com o trabalho ali nessa fase, no sentido de ter para comer, porque tinha gente ali mantendo o ministério dele. Né? A gente vê no Velho Testamento viúvas construindo quarto, colocando cama e tal para profeta que está vivendo propósito. Mas, gente, o propósito está alinhado. Vamos cá, vamos meditar comigo aqui agora. Imagine que você tem a solução de um problema específico que você viveu e o seu propósito é anunciar a solução desse problema. E você escreva um livro com essa solução. Você está vivendo o propósito e recebendo por causa do propósito. Vocês estão entendendo o exemplo aqui que eu estou chutando ao vento para que vocês me entendam? Quem está entendendo aí? Fala para mim saber que você está entendendo. Eu estou viciada no bom sentido nas lives no Google Meet e no Zoom, porque a gente vê vocês, né? Então eu vejo a carinha de vocês confirmando. E aqui eu preciso que vocês escrevam para mim saber que vocês estão entendendo. Então, viver o propósito, que bom. Aí, a Cláudia já pegou a chave. Viver o propósito, gente, vai prosperar você. Então, você fica anos e anos orando por um milagre financeiro, por uma porta aberta. Mas você está longe do propósito. Quando você se dedicar ao propósito, você vai encontrar também a sua fonte de renda. Vocês estão entendendo? Você vai ser usado ali. Ah, mas e se meu propósito não tiver nada a ver com o reino? Sempre tem. Ah, meu propósito é ser enfermeira. Quer um lugar melhor para você pregar a palavra? Tem uma enfermeira na nossa igreja, a Sandra. Gente do céu, as meninas são aqui, são testemunhas. Direto, não tô falando de vez em quando não, direto. Ela manda uma fotinha, gente, ora pela fulana, acabou de aceitar Jesus aqui agora. Olha para a ciclana, ela acabou de estar dizendo aqui agora. E ela é enfermeira no posto, não é em um hospital. Direto, as meninas aqui da igreja podem testemunhar isso aqui. Ela tá no lugar onde a pessoa chega acabada com a vida. Ela chega para mim, Vivi, eu preciso que você atende a pessoa pra mim. Ah, tem uma pessoa aqui que tá sofrendo isso, tem uma pessoa que tá sofrendo isso no casamento dela. Socorre ela pra mim quando ela acredita que ela fica bem assim. Essa aqui só a minha pastora consegue. Aí ela quer caminhar pra mim. Mas, gente, pensa numa mulher que ganha alma no trabalho igual aquela, eu não conheço. Eu ainda não conheci. Literalmente isso, sal fora do saleiro. Eu sempre falo isso pra ela. Você está entendendo? Então, todo o propósito vai ter a ver, ou seja, toda a profissão dentro do propósito tem a ver com o reino. Você pode ser usada. Ela não é muito eloquente para pregar. Ela não é muito eloquente no pregar para a multidão, sabe? Gente, em nome de Jesus, eu sou mais eloquente para pregar. Só que eu travo no 1 a 1. Pensa em alguém que trava na abordagem, isso desde menina. Te abordar na rua e começar a falar pra você. Pensa em alguém que não consegue. É uma luta. Quando o Senhor manda eu ir, eu fico, tem certeza, Senhor? Fazendo aquelas provas, né? Então, se for o Senhor mesmo, faz isso, faz aquilo outro. Meu Deus, aí a pessoa foi embora, os sinais não aconteceu, eu não comecei a falar ainda. Ela não tem a eloquência que eu tenho pro altar. Mas eu não tenho a capacidade de pregar individual igual ela tem. Se ela ficar focada, se comparando a mim, poxa, eu queria pregar igual a Vivi, queria ministrar, eu queria dar palestra, então eu não sirvo para nada. Ela não estaria ganhando almas. Ela é treinada por mim, porque ela é ovelha.
ela recebe a informação, ela não tem a eloquência para o altar, só que eu não posso estar no trabalho dela e eu tenho uma deficiência do 1 a 1. Olha como ela é eficiente. Eu prego num culto para 300 pessoas e pode ter culto que eu não ganho nenhuma alma para Jesus. Toda vez que ela prega para um, ela ganha esse um. Vocês estão entendendo, gente? Oh, meu Deus. Olha lá, mais gente, muita gente, né, com dificuldade de 1 a 1. Eu tenho muita gente. Muita mesmo. Meu Deus do céu. Só ele sabe. E tá tudo bem. Porque o propósito é diferente. Vocês estão entendendo, né? Eu gosto de falar com vocês que são inteligentes. Bora lá, caminhar pro final. Então, sem propósito, gente, você fica mudando de emprego, achando que é no próximo emprego que tá a chave, é um mistério, prosperidade está no próximo. Você fica mudando de igreja, essa igreja não presta, ninguém tem visão, aqui tem panelinha, aqui tem isso, na próxima igreja agora vai. Você fica mudando o tempo todo de relacionamento, achando que a próxima pessoa, a próximo emprego, a próxima oportunidade vai preencher um vazio, e não vai, porque esse vazio se resume, ou na verdade a falta de propósito. E não tem como descobrir o propósito fora de... Vamos lembrar do primeiro dia? Qual era o primeiro dia? Quem lembra aí do primeiro dia? Eu amo fazer isso lá na igreja, forçar o cérebro dos meninos a pensar. Não existe propósito, como descobrir esse propósito fora de Deus. Começa por Deus, o foco não é você. Então, eu tenho que estar nele para descobrir qual é o propósito, porque o propósito é meu? Não, o propósito é dele. Eu não escolho, eu descubro. Eu vou descobrir, ok? Um dia vocês me lembram de falar os meios para descobrir, tá bom? Então, bora lá. Efésios, capítulo 5, verso 17, versão A Mensagem, diz: não se descuidem. Tentem entender o que o Senhor quer de vocês. Então não se distraia. Lute para entender o que o Senhor quer de vocês. Penúltimo, conhecer o propósito vai te trazer motivação. Sem propósito, até levantar da cama fica pesado. Então esse gás, esse âmbito para viver, vem quando você conhece o propósito. Capítulo 5, versículo 17, Jéssica. Conhecer o propósito irá prepará-lo para a eternidade. O último ponto, a gente termina. Conhecer o propósito irá te preparar para a eternidade. Gente, meu pescoço acaba de esquentar muito e só os de casa vão entender. Glória a Deus. Glória a Jesus. O Senhor está aqui. Conhecer o propósito irá te preparar para a eternidade. Deixar um legado é maneiro, é legal. Só que todo legado é esquecido, gente. Todo troféu que você ganhar na terra, um dia vai para o lixo. Eu vi o testemunho uma vez em um livro, não vou lembrar agora o tema, o título, mas era de um jogador americano que o sonho da sua vida, ele jovem, era ganhar um troféu para sua faculdade. Era muito importante na época. E aí o troféu estava lá, depois ele saiu dali, foi jogar e tudo mais, se aposentou. Um dia vieram trazer o troféu, ficava na galeria da faculdade, era uma honra. Um dia alguém veio trazer o troféu para ele. Falou bem assim: aqui ó, eu achei na lata de lixo lá da faculdade. E aí eu vi seu nome e procurei onde você morava. Eu trouxe para você. Um dia todos os seus troféus irão para o lixo. Todos os livros que você escreveu serão esquecidos. Todos os grupos que você regeu, dirigiu, liderou, serão substituídos por outras pessoas. Aquela geração irá embora e você será esquecida. Lembram? José fez uma diferença grande, mas o novo rei não sabia quem era José. O legado dele havia sido esquecido. Então o propósito não se resume a eu querer um foco para deixar legado na terra. Isso é pensar pequeno demais. Aleluia. Oh glória. O propósito te prepara para a eternidade.
quando você chegar diante do tribunal, porque a Bíblia diz que todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. A pergunta que ele irá fazer ele não vai te perguntar qual a sua ideologia cristã, qual a sua teoria, qual a linha teológica que você seguiu. Você era pentecostal ou tradicional? Não, gente. Essas briguinhas que a igreja tem para ficar brigando por placa, por doutrina, que a minha igreja está certa, a sua está errada. E a gente fica perdendo força. Enquanto a gente podia estar produzindo para o reino, a gente perde força brigando entre nós para provar nossos argumentos. Sabe qual é a pergunta que o Senhor vai fazer diante do trono para você? Miriam, o que você fez com o que eu te dei? Jéssica, o que você fez com o que eu te dei? Libiane, o que você fez com o que eu te dei? Essa será a pergunta. Aleluia. O que você fez para o reino com o que o Pai confiou a você? Então que nessa manhã você reflita sobre o que dirige a sua vida. Como que eu sei o que dirige a minha vida? O que rege as suas emoções é o que dirige a sua vida. Se você fica muito estressada quando falta dinheiro, a matéria dirige a sua vida. Se você fica triste porque não pode comprar, porque é o final do mês e as latas estão vazias, e você fica muito, muito triste, muito mal. Quando o dinheiro sai, você fica muito alegre. O dinheiro dirige a sua vida. E ninguém pode servir a dois senhores. Sabe quando Deus vai mandar mais dinheiro para você? Quando o dinheiro não dominar mais suas emoções. Se o dinheiro domina as suas emoções sendo pouco, o que ele faria você tendo muito? Esses dias eu recebi um meme que dizia assim: Deus, me dê a oportunidade, me dê a chance de provar ao Senhor que eu não vou mudar com o dinheiro. Manda o dinheiro que eu vou provar para o Senhor que eu não vou mudar. Deus conhece, né? O meme é engraçado, mas Deus conhece. Porque se Ele domina as minhas emoções sendo pouco, o que aconteceria comigo tendo muito? Então a chave para mim ter mais é colocar Ele agora como meu servo. O dinheiro como meu servo, não como meu senhor. O dinheiro é um ótimo servo. Ele pode ser usado no reino de maneira tremenda, mas ele é um péssimo senhor. Amém? Eu quero orar com você, a gente encerrar. A live vai ficar salva. Acredito que essa semana toda fica salva. Eu vou tirando elas aos poucos, então vocês aproveitam para compartilhar, para marcar alguém, tá bom? E escreva, analisa o que dirige sua vida e coloca lá o que dirige sua vida. Começa a colocar o que dirige sua vida, ou profetizando, né, o que você quer que dirija sua vida. Sua vida tem que ser dirigida pelo Senhor. Seu sucesso só vai vir quando for dirigida pelo Senhor, tá bom? Quero orar com você. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, por essa oportunidade, pela sua presença que eu pude sentir aqui. Creio que mais alguém também sentiu. Que essa live, essa gravação alcance mais pessoas. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos e o nosso entendimento para entender o nosso propósito. Nós te louvamos, te agradecemos, te pedimos um domingo abençoado. Na verdade, no nome de Jesus eu quero declarar um domingo de paz, um domingo de comunhão, um domingo onde a sua presença será real em nossas vidas, será perceptível em nossa vida. Um domingo onde a nossa mente vai entrar em criatividade para chegar segunda-feira produzindo no caminho, na rota do nosso propósito. Em nome de Jesus. Amém. 5h59, Gabi, é a nossa live. Hoje estendeu um pouquinho, mas 5h59, no máximo 7 horas a gente já está encerrando. Tá bom? Gente, Deus abençoe. Vão para a escola dominical, tá? Vocês estão tudo acordados já, então cada um na sua escolinha, na sua igreja. Que Deus abençoe, que Deus nos dê um bom domingo. Não falte o culto hoje, em nome de Jesus. Vamos tirar o print? Me marca lá, deixa eu me ajeitar aqui para ficar
mais ou menos ajeitar. Bora lá. Deixa eu tentar fazer que eu nunca consigo, gente. Fizeram o print? Isso aí, partiu, espero vocês lá. Leva café, gente, tô com fome, tá? Quem vai na minha igreja, por favor, leva café pra escola. Beijo, a paz do Senhor, fica com Deus. Até amanhã, 5h59. Obrigada, Gabi. Parabéns pela bebê falar nisso, tá bom? Paz do Senhor, fica com Deus, gente. Tchau.